18 anos atrás, né? Tá. Eu vou fechar. Essa transmissão, se Deus quiser. Bom dia, pessoal. Cruzeiro em Letras no ar. Dessa vez comigo, né? Cruzeiro em Letras. Live cultural. Com promoção da iniciativa da Academia Cruzeirense de Letras. E hoje é o meu turno, né? A cada sábado, às 10 horas aqui na fanpage da nossa academia, a cada sábado um membro ele apresenta, né, um conteúdo aqui relevante de ordem literária e artística, né? E é muito interessante a gente fazer esse revezamento, cada um apresentando ali, expondo seus conhecimentos, suas vivências. Todos ganhamos com isso, na verdade. Então, muito bom dia. Hoje, uma data muito especial, né? Há 118 anos atrás nascia o grande nome da poética brasileira, Carlos Drummond de Andrade, né? Em 1902, ou seja, 118 anos atrás, nascia Drummond, o ilustre itabirano, né? Logo a seguir, né, farei uma live, mas na minha página pessoal, enaltecendo a figura de Drummond, né? O nosso caminho da palavra hoje não vai ser sobre Drummond, tá? E hoje o dia vamos ter várias homenagens a esse ilustre brasileiro. Eu também vou prestar a minha muito em breve. Então, bom dia a todos e a todas que nos acompanham, né? Esse é o nosso Os Caminhos da Palavra, quadro integrante da programação do Cruzeiro em Letras. Pessoal, assim que puder, eu peço a vocês, né, que deem um joinha, um retorno. Se o áudio ele está chegando a vocês com nitidez, né, a imagem, o vídeo, se está tudo acontecendo, fluindo bem, tá bom? Preciso aí desse retorno de vocês. Enquanto o pessoal não chega, né, eu vou organizando aqui. Então nós vamos falar, tá certo? Hoje, então, todos os sábados, né, nós temos o programa Cruzeiro em Letras, né, como eu disse, aqui essa é a arte de divulgação preparada com muito carinho pelo nosso confrade Mauro Rocha, tá? Essa é a arte de divulgação. E aqui tem os dados do programa Cruzeiro em Letras, o link embaixo da nossa página no Facebook. A data, tudo certinho, né?
E hoje é a 26ª edição. Nós vamos trocar algumas ideias sobre nossas impressões, né, a respeito desse pequeno grande livro, Cartas a um Jovem Escritor, de Mário Vargas Llosa, né? Esse livro é muito bom, nós vamos tecer algumas considerações a respeito, trocar impressões, e espero que a nossa live cultural seja de grande proveito para todos nós. Meu abraço ao Edson de Carvalho, muito bem-vindo. E o Edson já se habilitou ao final da nossa transmissão para concorrer ao sorteio, né? Nós vamos sortear 2 flâmulas poéticas, né, da Academia Cruzeirense de Letras. No caso, são de minha autoria, tá? Os poemas. E a confecção das flâmulas é a ideia do nosso confrade vice-presidente André Coelho, ideia brilhante do André Coelho, né? Mais o André é um amigo querido e genial, né? Então nós vamos sortear 2 flâmulas poéticas e um chaveiro, tá? E os membros da direção, né, por deliberação unânime, né, e até o intuito mesmo de prestigiar quem está conosco sempre, participando das lives e comentando, os membros do núcleo diretor da ACL vão ficar de fora, tá certo? Eu fico de fora, o André Coelho fica de fora, o Mauro, que está sempre muito ativo também, ele preferiu ficar de fora. E vai meu grande abraço a esse queridíssimo amigo, incentivador da literatura, um grande parceiro. Enfim, a diretoria como um todo, Dani, que é o nosso secretário, né? Nossa tesoureira Lucimar, o núcleo diretor fica de fora desse sorteio, tá? Então vamos sortear 2 flâmulas poéticas e um chaveiro, tá certo? Muito bom dia, Verônica Moreira, né? Verônica se habilitando aí também, comentando na nossa live. Satisfação tê-la conosco, né? Se habilitando a, como se diz, a participar do sorteio, né, ao final da transmissão, né? Então vamos seguir. Agora temos quórum para começar, não é verdade? Como eu gosto de fazer a vinheta de início, né, para dar aquela animada. Enquanto eu solto a vinheta para vocês, eu vou tomar mais um pouquinho de café, né? É só uma pausa rápida para a gente começar com tudo. Cruzeiro em Letras, Os Caminhos da Palavra, 26ª edição. Pronto, já estamos de volta, né? Já estamos de volta com o nosso Os Caminhos da Palavra, 26ª edição, né? E hoje, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco, na terceira, as minhas considerações, né? Comentários sobre essa pequena e grandiosa obra de Mário Vargas Llosa, tá? Cartas a um Jovem Escritor, né? Toda vida merece um livro. Olha que bacana, pela editora Alegro, tá? Tradução de Regina Lira, professora de tradução da PUC do Rio de Janeiro, tá? Então, dessa obra hoje,
e vamos tecer as nossas considerações, né? Pela editora, né? Allegro. Tem várias, né? A gente escolheu fazer. Pela editora Elsevier, né? Allegro é a editora Elsevier, na verdade. Isso, 2006. Bom, Vargas Llosa, Mário Vargas Llosa, né? Na verdade é o pseudônimo desse autor a que estamos nos referindo, né? O nome completo, Jorge Mário Pedro Vargas Llosa, tá? Peruano, né? Nasceu em Arequipa no dia 28 de março de 1936. Estamos tratando de um escritor, jornalista, ensaísta, romancista e crítico literário, né? Com frequência, né, ele escreve. Estamos tratando de um autor vivo, tá, pessoal? Com frequência escreve no jornal Estado de São Paulo, e ao lado de Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar, né, só para citar dois grandes nomes, né, dois nomes expressivos, é com efeito um dos maiores expoentes do boom latino-americano, um movimento literário que deu ênfase e alcance à produção literária aqui no âmbito das Américas, né? Entre as principais obras do Llosa, a gente poderia relacionar, à guisa de exemplo, né, Travessuras da Menina Má, 2006, A Guerra do Fim do Mundo, em 81, e Sabres e Utopias, em 2009. Né? O Llosa passou sua infância na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e nas cidades peruanas de Piura e Lima. Com o divórcio e a posterior reconciliação de seus pais, o nosso amigo peruano observou constantes mudanças de domicílio e de colégio. Entre os 14 e os 16 anos de idade, foi interno na Academia Militar de Lima. Pouco após, ingressou na Universidade de São Marco, em Lima, onde cursou literatura. Com a finalidade de custear os seus estudos, Vargas Llosa trabalhou como redator de notícias em uma emissora de rádio. Né? Então, antes da gente passar as nossas impressões, né, no tocante a obra, né, Cartas a um Jovem Escritor, é interessante a gente situar um pouco, né, o autor em termos de biografia, né, e de vivências. Tá? Entre 1956 e 1957, junto com Luiz Loaiza e Abelardo Oquedo, né, o Llosa publicou o periódico Cadernos de Composições, e entre 58 e 59, né, a Revista de Literatura. Com o lançamento dos periódicos e a publicação da coletânea de contos Os Chefes, Llosa tornou-se conhecido nos círculos literários. Em 1959, mudou-se para Paris, onde começou a trabalhar como redator da agência de notícias France Press, onde permaneceu até 1966. Agora, a sua consagração mesmo, né, a gente pode se dizer, a gente pode, né, afirmar que se deu com a publicação do romance
Batismo de Fogo, em 1963. E nessa obra, o Lousa ele vai narrar um ambiente opressivo do Colégio Militar de Lima, né, com base na sua própria experiência. Foi uma denúncia sobre a realidade política do Peru, país que vivenciava uma ditadura. Temas similares, tá, são abordados em A Casa Verde, de 1966, que vem a receber o prêmio Rômulo Gallegos, e Conversa de Catedral, em 1969. Tais obras permitiram o reconhecimento internacional, né, de Vargas Llosa. Em 1967, esse autor peruano mudou-se para Londres, onde viveu durante 3 anos. Nesse período, lecionou na Queen Mary College, né, prestigiada instituição. Entre os trabalhos de Vargas Llosa como crítico literário, né, ele também atuou nessa vertente, né? Deixa eu só atualizar o nosso navegador aqui do smartphone, que é onde eu estou acompanhando as interações. Né? A gente está transmitindo via webcam, utilizando como programa de apoio, não é, o OBS Studio para a composição de cenário, né, com os flyers laterais, né? E eu acompanho os comentários e tudo pela tela do celular, do smartphone, tá? Então só atualizei aqui o navegador para ver se tá tudo ok. Deem um sinal, pessoal, deem um joinha, né? Joinha para cima, tá certo? É só para avisar para o amigo aqui se a nossa transmissão ela tá fluindo bem, né? No áudio, no vídeo e na imagem, tá bom? Tá fluindo bem, pessoal? Dá um ok pra gente, por favor, só pra gente prosseguir aqui com serenidade. Então, pessoal, o Mário Vargas Llosa, ele teve essa atuação específica também, né, enquanto crítico literário, né? E maravilha, tá ok então, né, Verônica? Nossa, Mauro, eu ainda não me atualizei dos acontecimentos nas redes sociais, né? É uma notícia aí muito triste que o Mauro, muito atenado, nosso querido amigo e confrade, ele traz para a nossa ciência a triste notícia do óbito de Sean Connery, né? Que se notabilizou, entre outros papéis, no cinema, se notabilizou, né, como James Bond, né? É uma perda mesmo, muito triste, né? A gente tem sofrido perdas aí irreparáveis, né? De artistas, de grandes nomes das diversas artes, né? As artes literárias, as artes visuais, cinematográficas, né? E outras, as artes musicais, né? Infelizmente, perdas aí que nos causam forte comoção, né? Mas ao mesmo tempo esses grandes nomes, eles ficam entre nós, né? Eles, na lembrança, né, que vai ser eternizado em nossos corações pelo legado que deixaram, pela mensagem, né, de inclusão, de beleza, de amor, né, de enaltecer a vida, né? Então, obrigado aí, Mauro, pela informação. Muito importante a gente estar acompanhando isso, né? Desses fatos. Então fica o nosso registro aí de solidariedade aos familiares e amigos, né, de Sean Connery, e todos nós, né, estamos de luto diante dessa perda irreparável, né? Bom, então entre os trabalhos de Llosa como crítico literário se destacam alguns ensaios, né? Menciono
Garcia Márquez, História de um Decídio, de 1971. La Orgia Perpétua, né? La Orgia Perpétua, Flaubert e Madame Bovary, em 1975. Né? Aí a gente faz uma nota aqui, apenas no intuito de conhecimento, sem maiores delongas, né? Até porque esse não é o propósito aqui do nosso quadro. O ideário político de Vargas Llosa passou por grandes modificações. Em sua juventude, rechaçou qualquer ditadura. Nos anos 60, deu total respaldo à Revolução Cubana de Che Guevara e Fidel Castro. Todavia, depois rompeu peremptoriamente com o governo castrista. Né? Com o tempo, acabou se tornando um contumaz apoiador do liberalismo, mesmo sem negar os avanços sociais logrados pelo progressismo dos anos 80, chegando a participar ativamente da política de seu país. Né? Impelido pelo Partido da Frente Democrática, cujo programa mesclava o neoliberalismo com os interesses da oligarquia tradicional peruana, em 90, Llosa se candidata à presidência do Peru. Chega ao segundo turno, mas perde a eleição para Alberto Fujimori. Né? Então Llosa resolve deixar o país, vai para a Espanha, né? E se dedica por completo à literatura. Nessa época, publicou artigos em periódicos como El País. Né? Também a gente pode mencionar o La Nación, o Le Monde, né? The New York Times e El Nacional. Em 1993, obteve a nacionalidade espanhola. Em 1994, foi nomeado membro da Real Academia Espanhola. Né? Eu vou dar uma pequena pausa para mostrar mais uma vez a obra para vocês que ingressaram, amigos queridos, amigos e amigas queridos, um pouco depois do início da nossa transmissão. Então é essa obra que a gente está se referindo aqui, tecendo algumas considerações, tá? É a obra que selecionei para a gente debater hoje. Cartas a um Jovem Escritor, Mário Vargas Llosa. Né? Eu ainda não cheguei, tá? Não chegamos ainda à obra propriamente dita. Eu gosto de falar do autor antes. Né? Então estamos falando um pouco, né, de aspectos relacionados à biografia, às vivências desse autor peruano. Tá? Bom dia, Dani Viana Silva, nosso amigo Dani Strauss, né? Nosso acadêmico confrade, secretário atual da Academia Cruzeirense de Letras. Meu grande abraço e bem-vindo. Dani, essa é a obra que nós estamos comentando hoje, no Os Caminhos da Palavra, em sua 26ª edição, tá? Cartas a um Jovem Escritor. Eu vou expor na tela para vocês, aproveitando esse recurso do OBS, né, que é bem legal, tá? Ó, pessoal, tô expondo aqui na tela para vocês, né? Cruzeiro em Letras, promoção da ACL, esse coletivo cultural maravilhoso que honrosamente presido, tá? Eu participo de outras academias literárias, coletivos culturais, mas confesso a vocês, tenho carinho imenso por todos, mas a minha identificação maior, a minha paixão é a Academia Cruzeirense de Letras. Né? Foi ela que abriu as portas para mim, né? Conhecer, né, e me apaixonar pela vida literária. Então, fica esse registro aí de gratidão imensa, né, a todos os membros desse sodalício, né, em especial Mauro Rocha, quem conheci pela primeira vez, né, e viabilizou o nosso ingresso, né, na CL, Rafael Fernandes, né, membro fundador, e André Coelho, né, um dos membros mais recentes, contudo, que veste com uma paixão assim, contagiante a camisa da ACL. Né? Esses três em especial, o meu grande abraço. Né? Mas a todos os componentes da ACL, né, tenho
tenho muito carinho, tá? Então, pessoal, 26ª edição do Nossos Caminhos da Palavra, tá? E hoje a obra em destaque, Cartas a um Jovem Escritor, de Mário Vargas Llosa, tá certo? Só para situar os amigos e as amigas que estão prestigiando o nosso web programa, né? Então, prosseguindo, né? Diante de todo esse cenário exposto, né, o Llosa resolveu deixar o país, vai para a Espanha e se dedica por completo à literatura, né? Nessa época ele publica artigos em periódicos como El País, La Nation, Le Monde, The New York Times e El Nacional. Em 1993 obteve a nacionalidade espanhola, em 94 nomeado membro da Real Academia Espanhola, né? Em 93, o Vargas Llosa publica Peixe na Água. No caso, é um livro de memórias que vai relatar, tá, as experiências do autor peruano na campanha presidencial de 1990, né, e a sua infância até o momento em que decidiu partir para a Europa e assim consagrar-se na literatura, né? E agora, meus amigos, eu passo a listar alguns prêmios e obras do prestigiado literato, né? Prêmios de Vargas Llosa, né? Eu quero realçar o Príncipe das Astúrias da Literatura, em 1986, o Prêmio Miguel de Cervantes, em 94, Prêmio Nobel de Literatura, 2010. Chegará a vez do Brasil, né? Teve uma live sensacional do Mauro, né? No contexto do seu quadro, curiosamente, que ele discute questões interessantíssimas sobre o Nobel, né? E por que, né? A partir da leitura de um artigo muito, muito bem redigido, acho que é o Pedro de Almeida, se eu não me engano, né? O Mauro me corrige, se precisar. Quais as razões do Brasil não ter ainda angariado esse título, esse grande encômio, né? E o Nobel de Literatura, então, o Peru, né, teve aí com Vargas Llosa, em 2010. Né? Algumas obras, né, do literato peruano: Os Chefes, de 1959, Batismo de Fogo, em 1963, Conversa na Catedral, em 69, Tia Júlia e o Escrivinhador, em 77, O Falador, em 88, A Casa Verde, em 1996, A Linguagem da Paixão, em 2000, Travessura da Menina Má, 2006, Sabres e Utopia, que eu já citei, em 2009, né? Os Chefes e os Filhotes, 2010, no mesmo ano, O Sonho do Celta. Em 2013 tivemos Conversa no Catedral, O Herói Discreto. Também A Civilização do Espetáculo. Já em 2016 tivemos Cinco Esquinas, né, e O Barco das Crianças. Então listamos aí algumas obras que vão testemunhar a genialidade, a grandeza, né, desse literato. E agora sim, né, a parte específica mesmo do nosso trabalho hoje, que é tecer considerações, né, submeter ao debate de vocês, né, à reflexão de todos nós, as ideias, ao escrutínio, né, geral, as ideias de Mário Vargas Llosa na obra Cartas a um Jovem Escritor. Né? Ótima intervenção, né? Com certeza anuncio com muito carinho, não é? E desde já eu quero, né, franquear a minha presença nesse momento especialíssimo, né, que é o lançamento literário de Mauro Rocha, com mais uma obra, poema curto,
por uma editora muito bacana aqui de Brasília, da cidade, que eu prestigio também, tem alguns livros por ela, né? Então, curta poema curto, pessoal. Próximo sábado, 7 de novembro, a partir das 15 horas, né? É na Panificadora São Paulo. A partir das 15 horas, o segundo livro de Mauro Rocha, meu confrade na Academia Cruzeirense de Letras, né? Nossa, vamos prestigiar esse amigo querido, incentivador, companheiro, amigo mesmo do peito, companheiro nosso, uma pessoa super altruísta, bacana, dinâmica, né? Faz um trabalho muito especial. Então, com muita honra, anuncio aqui nos Caminhos da Palavra o lançamento literário de Mauro Rocha, 7 de novembro, na Panificadora São Paulo. Ela fica na região do Cruzeiro, aqui em Brasília. O Mauro, salvo engano, já divulgou nas redes sociais, né? Nós vamos replicar essas divulgações em nossas redes sociais também. Ele já lançou, não é isso, Mauro? Já lançou o flyer no Facebook, não é? No Instagram também, não é, Mauro? Com as informações aí de estabelecimento, de horário, não foi, Mauro? Então nós vamos replicar, vamos disseminar, né? Pelas redes sociais, todos nós vamos compartilhar e vamos participar, né? Mauro Rocha, lançamento. E lembrando, Vargas Llosa, não é? Toda vida merece um livro. Mauro levou a sério esse conselho, né, Mauro? É isso aí. Toda vida merece um livro. Vamos lançar livros, pessoal. Eu quero participar, quero ler os livros de vocês. Todo mundo aqui que está nos assistindo, vamos lançar livros, trocar livros, participar de saraus literários assim que o corona permitir. Enquanto ele não permitir, vamos fazendo as nossas lives culturais, né? E as lives culturais continuem também, mesmo quando acabar a pandemia. O importante é a gente se movimentar, a gente movimentar as artes e a literatura, não é isso, meus amigos? Bacana, é isso aí. Então, registrado, lançamento literário do Mauro Rocha, curta poema curto. Participemos, 7 de novembro, no São Paulo. E agora sim, né? A gente vai, então, a gente chega àquele momento mais específico, né? Em que vamos discorrer as nossas impressões, as nossas ideias, né? No tocante à obra que estamos a comentar. No caso, Cartas ao Jovem Escritor, né? Então nós estamos falando de um autor de inconteste prestígio, né, na cena mundial, que inclusive auferiu o Prêmio Nobel de Literatura. Nessa obra, né, que é um livro de bolso, né, porte pequeno, quase um livro de bolso, nessa edição aqui, né, mas uma obra imprescindível a escritores e leitores que querem aperfeiçoar, né, que querem se aperfeiçoar na escrita e na leitura, né? Então, em Cartas ao Jovem Escritor, nós temos a seguinte situação: é um diálogo. A impressão que a gente tem ao compulsar, ao folhear essas páginas, é que estamos testemunhando um diálogo, uma conversa intimista entre o autor, né, e um leitor imaginário, anônimo, que ambiciona, né, que tem o objetivo de evoluir na arte literária, né? Realmente aquela impressão que temos, a impressão que fica é que estão trocando correspondências, cartas, né? E por isso esse título, Cartas a um Jovem Escritor, né? É um diálogo imaginário. E o Vargas Llosa, né? Ele inicia os seus apontamentos dizendo que o passo primeiro, né, o passo inaugural e decisivo para se tornar um bom escritor é você ser um leitor assíduo, um leitor obstinado, né? É um leitor mesmo incansável. Acho que esse adjetivo expressa bem a ideia do autor, um leitor incansável, né? Também era essa a opinião do nosso saudoso literato argentino Borges, né, que veio a morrer cego. Ontem nós prestamos um tributo,
né, uma homenagem a Borges no nosso programa Um Tributo à Imortalidade, que é transmitido no meu canal do YouTube. Né? Coincidentemente, a mesma opinião ferrenhamente defendida por Borges. Tá? E o Lohse ele vai complementar a ideia. Né? Para o escritor peruano, né? Opa, muito bem-vinda, minha amiga Célia Guimarães Lacerda, né? Sempre prestigiando nossas lives também. Célia Lacerda, ela é autora, proponente, né? De um sarau que une Brasil e Portugal, um sarau maravilhoso, né? Eu fico muito feliz com a presença da Célia aqui. Né? É o sarau Oxigenando Corações, não é isso, Célia? Era Oxigênio, agora mudou o nome, né? Mas a ideia é a mesma, sarau muito bacana, Oxigenando Corações, unindo, né, poetas, escritores, artistas, músicos, né, de Brasil e de Portugal. Então, muito bem-vinda, recebo com muito carinho, né? E o café está servido. Célia Guimarães e todos os nossos amigos aqui. Então, meus caros, o Lohse ele vai falar o seguinte, que o ofício do escritor ou vocação literária não é um passatempo, um esporte, um lazer refinado que se pratica nas horas vagas. É uma dedicação exclusiva e excludente, uma prioridade à frente da qual nada pode passar, uma servidão livremente escolhida que transforma suas vítimas, ele coloca entre parênteses, né, suas ditosas, né, ou seja, bem-aventuradas, né, suas ditosas vítimas em escravos. Né? Então é essa ideia, né, que a escrita não é mero passatempo, diletantismo, algo para a gente se distrair meramente. Né? Para o autor peruano, nós sempre nos valemos, ainda que de modo inconsciente, da nossa própria vida, convertendo em matéria-prima para as histórias. O escritor, destaca Lohse, o escritor não escolhe seus temas, é escolhido por eles. Uma equiparação que eu considero muito inteligente e curiosa que ele faz, né, é quando o Lohse compara o trabalho do escritor com o Catoplebas, né, que é um animal mítico que devora a si mesmo. Assinala que o escritor também, abre aspas, age como um carniceiro de sua própria experiência. Fecha aspas. Né? Ou mesmo, em outra abordagem sobre o tema, quando registra que o romancista que não escreve sobre o que lá no fundo de seu ser o estimula com insistência, mas que friamente escolhe assuntos ou temas de maneira racional, porque acredita que assim terá mais chance de sucesso, carece de autenticidade. E o mais provável é que, por isso, seja também um mau escritor, ainda que bem-sucedido. Né? Então, a autenticidade do escritor, né, de observar a sua própria vida, o seu cotidiano, jamais desprezar, né, o potencial em termos de história que tem o seu cotidiano, o seu dia a dia, né, de história, de dramas, né, o seu drama particular. Né. Essa obra, então, pessoal, prosseguindo, né, ela nos remete, a partir do título, ao clássico, não poderia deixar de fazer essa menção, né? Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, o grande poeta do século XX, ao lado de nomes, por exemplo, como T.S. Eliot e Fernando Pessoa. Né? Não é estreia de Lohse na escrita sobre ficção. Tá? Um dos mais admirados livros do autor, A Orgia Perpétua, é um estudo sobre Madame Bovary, de Flaubert. Em Contra Vento e Maré, vislumbramos estudos primorosos sobre Camus, Sartre e Simone de Beauvoir. No recente A Verdade das Mentiras, verificamos a aplicação do procedimento que defende no seu livro epistolar,
usar exemplos concretos, mostrar que uma teoria da ficção só vale mesmo no exercício da exemplificação. Né? E nisso, o nosso amigo peruano é um mestre, ele se revela um mestre, porque ele tem essa nobreza intelectual, essa grandiosidade de ler aos autores renomados, e ele tem a gentileza, a generosidade de absorver e reconhecer os seus méritos. Né? Então, a importância mesmo da exemplificação na teoria ficcional, né? Nesse trabalho ficcional. Maravilha! E vamos seguindo. Visitando o mundo de Cervantes, Flaubert e outros autores desse porte, como Melville, Sartre, Cortázar, Garcia Marques, Borges, que homenageamos ontem, Hemingway, Faulkner, Kafka e Guimarães Rosa, além de outros titãs da literatura moderna, Lousa nos oferece uma generosa cartografia para a construção de um texto ou mesmo de uma obra, discorrendo com destreza, interesse e clareza sobre a arquitetura dos grandes romances, desde a escolha de uma voz e elaboração de personagens, até a estrutura espacial e temporal das histórias. Assim, Lousa contempla questões como forma, estilo, coerência, níveis de realidade, truques narrativos e intertextualidades possíveis. Né? Com destaque ao poder de persuasão que deve nortear a escrita, Lousa opina que o escritor não escolhe seus textos, mas é escolhido por eles. Reitero aqui. Em toda obra, o autor frisa que a construção de um romance não é obra do acaso, mas está inevitavelmente associada a um estudo prévio, tenaz, dedicação daquele que se propõe a tal objetivo. Né? E o Lousa, ele expõe dessa forma, abre aspas, se as palavras e a estrutura de um romance forem eficazes e apropriadas à história que o autor pretende tornar persuasiva, isso significa que seu texto possui um ajuste tão perfeito, uma fusão tão cabal do tema, estilo e pontos de vista, que o leitor, ao lê-lo, ficará de tal forma sugestionado e absorvido pela história, que se esquecerá por completo da maneira como ela é contada, envolvido pela sensação de que aquele romance carece de técnica e de forma, e de que se trata da própria vida se manifestando através de personagens, cenários e acontecimentos, que nada menos são que a realidade encarnada, a vida lida. Fecha aspas. Né? Interessante, é um processo mesmo de identificação, né? Que os bons autores, eles permitem que esse processo se concretize. Né? A modéstia fez, né, obstou Lousa de inserir entre os exemplos do poder de persuasão dos romances de peso os de sua própria autoria, né, que é uma lista extensa, espantosa mesmo. Né? Vai de A Cidade e os Cachorros, né, que é conhecido no Brasil como Batismo de Fogo. Temos A Casa Verde, Os Filhotes, Conversa na Catedral, Pantaleão e as Visitadoras, né? Tia Júlia, Escrevinhador, A Guerra do Fim do Mundo, Histórias de Maita, Elogio à Madrasta, Quem Matou Palomino Moleiro, O Falador, Lituma nos Andes, Os Cadernos de Dom Rigoberto. Né? Vamos falar um pouco mais, né, desse conceito, né, encampado, proposto por Lousa, do poder de persuasão. Um pouquinho de café, né, para ajudar aqui o amigo a animar um pouco mais, né, essa tarde agradável, né, de clima ameno, de frio, que combina com café quente. O que não combina com café quente, não é, pessoal? Ainda mais literatura, não é, pessoal? Oh, e os caminhos da palavra e o Cruzeiro em Letras.
Então vamos lá. Sobre o poder de persuasão. O que é que vai dizer o nosso amigo peruano? Em todo romance existe um ponto de vista espacial, né? Um ponto de vista temporal e um ponto de vista de nível de realidade. E ainda que não seja muito aparente, os três são essencialmente autônomos, distintos entre si, e da maneira como se harmonizam e combinam, resulta a ocorrência interna, que é o poder de persuasão de um romance. Essa capacidade de nos persuadir da sua verdade, autenticidade e sinceridade. Nunca decorre da semelhança ou identificação do romance com o mundo real em que nós, leitores, vivemos. Decorre exclusivamente da sua própria existência, feita de palavras e da organização do espaço, tempo e nível de realidade que ele abriga. Se as palavras e a estrutura de um romance forem eficazes e apropriadas à história que o autor pretende tornar persuasiva, isso significa que seu texto possui um ajuste tão perfeito, uma fusão tão cabal do tema, estilo e pontos de vista, que o leitor, ao lê-lo, ficará de tal forma sugestionado e absorvido pela história, que se esquecerá completamente da maneira como ela é contada, envolvido pela sensação de que aquele romance carece de técnica e de forma, de que se trata da própria vida se manifestando através de personagens, cenários e acontecimentos que nada menos são do que a realidade encarnada, a vida lida. Né? Aqui tem uma parte que eu já citei, mas eu estou colocando essa frase do Lousa dentro, né, do contexto mais geral. E ele finaliza com esses dizeres: este é o grande triunfo da técnica do romancista, conquistar a invisibilidade, ser tão eficaz na construção da história, que dotou de colorido, dramaticidade, sutileza, beleza e poder de sugestão, que nenhum leitor se aperceba sequer de sua existência, pois sob o feitiço de tamanha perícia, ele não tem a sensação de estar lendo, mas vivendo uma ficção. São conselhos que, embora ele estenda a realidade do romance, né, ao nosso viso são conselhos, né, muito pertinentes para o ofício literário no geral, né, o trabalho com as palavras no geral. Esses conselhos de Vargas Llosa. Né? Então, os bons romances, vai dizer o autor, que não parecem relatar uma história, mas nos fazem vivê-la, nos fazem dividi-la, vivê-la, graças à capacidade de persuasão, não é, que esses textos são imbuídos. Então, meus amigos e minhas amigas, né, esse trabalho, Cartas a um Jovem Escritor, de Mário Vargas Llosa, a gente consegue notar com clareza, né, que o seu escritor, né, o seu autor, ele vai relacionar os impasses e ambições de todo escritor, sem deixar de enfatizar o prazer em ver a obra criada. Aí eu quero realçar para vocês, né, este trecho do livro sobre o árduo processo da escrita. Quando ele falar em romancista, romance, vamos visualizar em uma acepção mais ampla. Tá? Não existem romancistas precoces. Todos os romancistas grandes, os admiráveis, foram, no começo, escritores aprendizes, cujo talento passou por uma gestação alimentada pela constância e pela convicção. Muito alentador, não é mesmo, para alguém que começa a escrever, o exemplo daqueles escritores que, diferentemente de um Rimbaud, que já era um poeta genial em plena adolescência, foram construindo seu talento. Né? A ideia mesmo de que o talento ele não nasce, né, de um berço dourado, privilegiado, né, de mentes prodígio, né? Mas o talento também está relacionado, tá? E muito
ao aspecto da dedicação, da tenacidade, né, da disciplina. Então, pessoal, alguns capítulos dessa obra, né, a saber, o poder de persuasão, o estilo, né, o narrador, o espaço, o tempo, níveis de realidade, as guinadas e o salto qualitativo, né, esses capítulos, entre outros constantes na obra, eles se assemelham a aulas que são conduzidas pelo nosso amigo peruano de uma forma muito precisa, consistente, dinâmica, empática e instigante. E merecem, não é, ser conhecidos esses capítulos por todos os escritores, os que escrevem romances, contos, poemas, ou aqueles que ainda não escrevem, mas têm, tá, esse propósito. E depois de tantas lições preciosas, o Lousa vai encerrar o livro de forma magistral. Né? Estamos caminhando para o final da nossa live cultural Os Caminhos da Palavra, integrante da programação do Cruzeiro em Letras. Chegando ao final, para a gente fazer o sorteio. Né? A nossa live continua a transmissão com qualidade, né, pessoal? O vídeo, o áudio, tá tudo ok, né? Então, anota o escritor peruano. É fantástico esse trecho. Fantástico. A técnica, a forma, o discurso, o texto, ou como queira você chamá-lo, os pedantes inventaram muitos nomes para algo que qualquer leitor identifica sem nenhum problema. É um todo sem costuras, em que separar tema, estilo, ordem, pontos de vista, etc., equivale a realizar uma dissecação em um corpo vivo. O resultado é sempre, mesmo no melhor dos casos, uma forma de homicídio. E um cadáver é uma reminiscência pálida e ilusória de um ser vivo, pulsante e pensante, não invadido pelo rigor mortis, nem indefeso ante do ataque dos vermes. Né? Na página 179 dessa edição. Né? Eu acho esse trecho fantástico, com certeza vai propiciar muitas reflexões para todos nós. Tá? É porque a literatura, enquanto fenômeno, quando é destrinchada, né, pela técnica, para ser explicada, para ser assimilada, reconstruída, né, quando a gente caminha para uma obsessão com o primor, com o apuro técnico, né, isso afasta a escrita de sua verve literária. Né, porque não podemos colocar a fantasia e a paixão à margem do processo criativo. Né? A obsessão pela técnica, quando atinge um patamar de ansiedade elevada e de cobranças intensas, o escritor perde a sua aura de sedutor. E, de outro lado, o leitor perde a sua aptidão de se deslumbrar, de modo que a experiência literária ela acaba, meus amigos, diminuída, ela acaba reduzida ao mero academicismo. Né? Muito importante esse apontamento, tá? Essa análise por parte de Vargas Llosa, a qual endosso completamente com essas outras observações que acabei de fazer. Sem a fantasia e a paixão, a literatura fica cerceada no seu potencial criativo, de partilhar experiências, de dialogar com as nossas inquietações pessoais e coletivas, na vocação de inventar novas formas de viver, de transfigurar a realidade e ampliar os horizontes de nossa percepção. Deixa eu fazer uma parte aqui. Que bacana, a nossa querida amiga Verônica Moreira
nossa querida amiga Verônica Moreira, né? Na sua coluna do jornal Rol, a ser publicado ainda hoje, ela vai ter um poema que fala da leitura sobre viver a vida do autor, como se fôssemos o personagem. Que bacana! Tudo a ver com o que estamos falando hoje. Gratíssimo, Verônica, pela ótima intervenção que você faz. Muito bom, gratidão. E fique à vontade para mandar o link aqui na nossa live. Nós vamos com certeza divulgar, tanto na live como nas demais redes sociais, nos nossos canais, a sua participação no Jornal Rol, com essa temática tão significativa. Né? E aqui estamos chegando ao final. Oz afirma: querido amigo, o que estou tentando dizer é que você deve esquecer tudo o que leu em minhas cartas a respeito da estrutura dos romances e simplesmente, a partir de uma vez, partir para escrever. Perdão, pessoal, eu citei errado aqui. Querido amigo, o que estou tentando dizer é que você deve esquecer tudo o que leu em minhas cartas a respeito da estrutura dos romances e simplesmente partir de uma vez para escrevê-los, né? Percebam aí o tom de descontração, de intimidade, né? Realmente é uma aula, isso é uma aula de sabedoria, de vivência. Eu recomendo a todos e a todas a leitura dessa obra, né? Muito importante, conselhos valiosíssimos, né? Meus amigos, a conclusão de Lousa no capítulo final do livro é um libelo a favor da disciplina na escrita e na leitura, da dedicação tenaz, da honestidade intelectual para a formação do estilo e o alcance do poder de persuasão literário. Abro aspas. Ninguém pode ensinar ninguém a criar. Na melhor das hipóteses, podemos aprender a ler e escrever. O restante precisamos ensinar a nós mesmos, tropeçando, caindo e levantando sem cessar. Fecho aspas, né? E chegamos, portanto, ao fim da nossa live cultural Os Caminhos da Palavra. Espero que tenha sido do agrado de vocês, que vocês tenham gostado, que tenha, de alguma forma, gerado algum acréscimo de conhecimento, né? Literário, de conhecimento de vida, de conhecimento, né? Quanto à jornada, essa jornada nem sempre gloriosa, mas com certeza gratificante e necessária, que é a jornada do escritor, né? Pautada, é claro, por caminhos várias vezes íngremes, né? Pautada, é claro, por caminhos às vezes e muitas vezes tortuosos, mas com certeza sempre gratificante, porque a escrita ela é realmente o diálogo do ser humano consigo mesmo e com a humanidade inteira, não é? Então aqui encerramos a nossa live, espero que tenham gostado, né, da proposta, da apreciação da obra, dos nossos devaneios poético-filosóficos, né? E vamos fazer o nosso sorteio, né? Que é um momento especial também. Olha que surpresa bacana, Neuza Maria Berti Albarello, nossa confreira, né, na Literarte, está conosco, né? Prazer imenso em recebê-la, né? O café está servido, né? O café literário, muito bem-vinda. E vamos continuar. Sorteio, pessoal. Eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Eu tentei aqui por aplicativo, não deu certo, então eu vou seguir o método ortodoxo, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem, né, nesse intuito mesmo de transparência, né, para que todos saiam satisfeitos. Eu quero que vocês acompanhem, tá? Deixa eu ver se eu consigo organizar. Por que não aparecem todos os comentários, né? Qual é a mágica para aparecer os comentários?
Qual é a mágica, o truque? Só que eu tô pelo celular, aí... Deixa eu ver se eu consigo pelo computador, acho que vai ser melhor. Vamos ver aqui. Rapidinho, só pra gente, pra eu poder localizar, meus amigos, os comentários, tá? Vamos ver aqui. Poxa, tá, não, acho que vai sobrecarregar rapidinho, muito só pra gente, pra eu poder localizar, meus amigos, os comentários, tá? Pessoal, vai dar o eco só nesse momento, porque eu tô com a janela do computador aberta. Eu vou ficar caladinho agora. Com a janela do computador eu consegui. Agora eu vou fazer as anotações, tá? Pro nosso sorteio. Poxa, tá, não, acho que vai sobrecarregar rapidinho, muito só pra gente, pra eu poder localizar, meus amigos, os comentários, tá? Pessoal, vai dar o eco só nesse momento, porque eu tô com a janela do computador aberta. Eu vou ficar caladinho agora. Com a janela do computador eu consegui. Agora eu vou fazer as anotações, tá? Pro nosso sorteio. Poxa, tá, não, acho que vai sobrecarregar rapidinho, muito só pra gente, pra eu poder localizar, meus amigos, os comentários, tá? Pessoal, vai dar o eco só nesse momento, porque eu tô com a janela do computador aberta. Eu vou ficar... Seguinte, pessoal, eu acho que eu consegui... Pronto, eu já fechei a janela do Facebook. Tá tudo certo. Eu só quero que vocês confirmem, tá? Nós tivemos a seguinte ordem de comentários, né? Como vocês sabem, o nosso sorteio é feito para aqueles que, ouvintes, né? Que assistem, né? Para todos que assistem, com exceção do núcleo diretor da Academia Cruzeirense de Letras, por deliberação interna, né? Prestigiar outros parceiros e tal. Então o sorteio é feito para aqueles que assistem e comentam. Então eu fiz os apontamentos aqui. O primeiro a comentar foi o Edson, então ele fica como número 1. Segundo comentário, Verônica, né? O Mauro decidiu também ficar fora do sorteio, né? Embora não seja atualmente do núcleo diretor, o Mauro é símbolo da CL, sempre atuante, e nós fizemos essa deliberação. O Mauro mesmo pediu para ficar fora do sorteio, né? Então, Edson, Verônica, Célia e Neuza, tá? Edson de Carvalho, deixa eu anotar o nome completo. Edson de Carvalho, Verônica Moreira, Célia Lacerda e Neuza, vou colocar Neuza Maria, né? Neuza, a gente não precisa anotar o nome completo, só para facilitar. Maravilha.
Antes de fazer o sorteio, deixa eu comentar sobre a terceira antologia poética luso-brasileira, tá? Esse trabalho é muito bacana, ele reúne poetas de Brasil e Portugal, sob a coordenação e organização do José Castro e da Célia. O José Castro é português, marido da Célia, também proponente, né, do sarau Oxigenando Corações, que eu já tive a honra de participar, algumas edições, muito bacana. Então temos essa antologia. A Célia fica à vontade se quiser mandar o link aqui, tá? Para divulgar. Todos aqui estão convidados, todos os amantes da poesia, convidados a participar. Eu já mandei os meus poemas, vou participar. E todos aqui, a Célia e o José Castro vão acolher com muito carinho, tá? Participem, vamos fomentar a cultura e o conhecimento, tá bom? Então, meus amigos, são 3 brindes para 4 pessoas. Alguém vai ficar de fora aí, né? Mas desejo desde já boa sorte a todos, tá? Então, tá correto, né? Eu acho que, como o pessoal não falou, acho que tá tudo bem. Eu verifiquei várias vezes também essa numeração. A gente fazer o sorteio agora, tá? Tudo ao vivo, transparente para vocês. Ó. Aqui, se vocês conseguirem enxergar os petroglifos, né? Os famosos petroglifos, tá? A numeração de cada um conforme a ordem de comentário, tá? E agora eu recortei os papéis para a gente depositar no nosso copinho, né? Não é urna, não é um copinho mesmo. E fazer o sorteio. Deixa eu dobrar os papéis. Estou dobrando os papéis agora, tá? Olá, pessoal. Aqui está no copinho os papéis, tá? No copinho. Então, 2 flâmulas poéticas confeccionadas pelo nosso confrade vice-presidente da Academia Cruzeirense de Letras, André Coelho, com poemas do amigo Pietro Costa, tá? Então, nós vamos sortear 2 flâmulas poéticas e um chaveiro, todos os brindes, iniciativa da Academia Cruzeirense de Letras, tá? E criados pelo André Coelho, nosso querido amigo confrade. Manda pro Brasil inteiro, viu, Neuza? Mas, assim, a gente, mais uma vez, reitera para que tenham paciência, tá? Porque a situação do Correio está bem precária ainda, as entregas estão demorando para acontecer, mas elas são sempre feitas e com muito carinho, tá? Brasil inteiro. Então vamos lá, quem vai ganhar a primeira flâmula poética da Academia Cruzeirense de Letras? Número 4. Número 4. Neuza, né? Aí, Neuza. Neuza ganhou. Onde é que está meu papel para acompanhar? Ah, tá aqui. Só para eu conferir se o número 4 é Neuza mesmo. É. Neuza Maria. Ela falou que tem sorte, tem mesmo. Olha aí. Olha que bacana. Neuza, parabéns, tá? Então a flâmula poética vai para Goiânia, né? Parabéns, minha querida amiga. Eu estou anotando aqui, tá, pessoal? Para divulgar nas redes sociais. Neuza, logo que puder, manda para mim no inbox seus dados postais, tá? O que eu vou precisar? Nome completo, CPF, endereço com CEP, cidade, estado e telefone. Salvo engano, é só isso, tá bom? Me aborda no inbox que eu te explico direitinho. Muito obrigado e parabéns. Tá? Então, primeira sorteada, Neuza Maria Berti Albarello. Parabéns, querida. Show! Bacana. E vamos prosseguir o sorteio, tá?
Segunda Flâmula Poética. Quem vai ganhar? Ah, que bom, tem uma filha que mora em Brasília, Neuza. Ótimo, melhor ainda. Ótimo. Passa para mim direitinho que a gente providencia assim. Ó, pessoal. Número 3. Não sei se a webcam vai captar bem, né? Número 3. Célia Lacerda, olha. Minha querida amiga, proponente do Sarau Oxigenando Corações, né? Está coordenando uma ontologia luso-brasileira agora também. Sempre ativa, Célia, né? Então a Célia foi a nossa segunda contemplada, ganhando a outra Flâmula Poética da Academia Cruzeirense de Letras. Flâmula 2, Célia. Show! E finalizando agora o sorteio, né? Quem vai ganhar o chaveiro da Academia Cruzeirense de Letras, né? Chaveirinho lindo, ó, pessoal. Olha que bacana para colocar a chave do carro ou de casa, né? Trabalho muito carinhoso, feito pelo André Coelho, tá? Aqui tem o logo da Academia Cruzeirense de Letras, tá certo? Um trabalho muito bonito, tá? E esse aqui eu não uso chave nenhuma. Cada um usa como quiser, né? Esse eu uso perto do computador para composição aqui do cenário mesmo, fica bem bacana. Então vamos lá, quem vai ganhar o chaveiro da Academia Cruzeirense de Letras? Sortudo ou sortuda, quem vai ser? Esse chaveirinho é show, pessoal, muito bacana, muito lindo. Número 2, né? Verônica Moreira. Verônica já teve outros sorteios, não teve, Verônica? Verônica pé quente, hein? Parabéns, Verônica. Ah? Ó, pessoal. Ao vivo, mostrando para vocês, número 2, tá? Aqui os petroglifos, os famosos garranchos. Será que eu tenho talento para medicina também? Com esses... Dizem que médico escreve linhas tortas, né? É isso aí, pessoal. Então, só deixa eu anotar aqui o chaveiro com a Verônica. Que felicidade, né? Poder compartilhar com vocês esse momento, né? Poder esses presentinhos, esses brindes a gente deixa com vocês uma forma de vínculo, né? De manter acesa a chama do nosso vínculo, da nossa parceria, né? Da nossa amizade. Então, em nome de toda a Academia Cruzeirense de Letras, eu quero agradecer a quem nos prestigiou hoje, a quem nos prestigia sempre. Um abraço para vocês, né? Milhões de corações, milhões de curtidas. Esse foi o nosso quadro Os Caminhos da Palavra, 26ª edição, tá? Aqui no Cruzeiro em Letras da Academia Cruzeirense de Letras. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, né? Essa é a arte de divulgação do nosso programa de hoje, tá? Cruzeiro em Letras, Os Caminhos da Palavra. Espero que tenham gostado, que tenha sido de ótimo proveito. Agradeço o carinho da Verônica, da Neuza, de todos aqui, de todas, né? E a outra arte de divulgação mais específica, né? Com o conteúdo que foi debatido hoje, que a obra do autor peruano Mário Vargas Llosa, Cartas a um Jovem Escritor. Gratidão, pessoal, milhões de corações, milhões de joinhas para todos vocês. Um ótimo sábado e fim de semana. Viva a poesia, viva a literatura e viva Drummond, hein? Daqui a pouco, ó, pessoal, daqui a pouco, eu quero anunciar também que daqui a pouco
no meu perfil pessoal, eu vou fazer uma live curta em homenagem a Drummond. Poemas para Drummond. Quem puder, prestigie. Né? Essa live vai ser depois gravada no YouTube, no blog e disseminada nas redes. Tá? Mais tarde tem também... eu vou participar de um evento da Academia de Letras do Brasil, seção de Goytacazes. Né? Tá divulgado nas redes sociais. Né? Ódio ao Amor. E tem também o tradicional Declame para Drummond. Devo participar também. Iniciativa da Marina Mara. Procurem saber. Eu divulguei nas redes sociais, vou divulgar mais uma vez. Muito obrigado, meus amigos. Viva Drummond! Viva a poesia! Viva a literatura! Muito obrigado. E a gente finaliza com a vinheta. Obrigado, gente! Ótimo fim de semana para vocês. Deus abençoe.